conselho pra você que é mãe, né, vive separada aí do teu filho, do teu ex-marido, né, e o teu filho sempre te acusa de você brigar com ele, né, ou brigar com o pai dele e querer impedir ele de ver o pai dele, tá? Eu tava com esse mesmo pensamento de proibir as minhas filhas de ver o pai porque ele não tá pagando pensão nem nada, né, tu tá vindo nas minhas costas. Mas sabe, quando eu era criança, meus pais também brigavam muito. Então eu parei pra pensar, tipo, eu vi o defeito do meu pai com a minha mãe. Meu pai, na época, hoje ele é cristão, graças a Deus, mais de 20 anos de crente aí. Mas, na época, quando era minha mãe, ele batia na minha mãe, ele humilhava minha mãe, ele tinha amantes. E ele era muito cara de pau, meu pai. E faltava comida dentro de casa e minha mãe que estava sempre segurando ali as pontas, né, pra gente não passar fome. Muitas vezes ela comprava até fiado, né, na vizinha. Na época a mulher ainda era viva, a senhora. E se não fosse essa mulher, a gente tinha morrido de fome. Essa mulher tinha um mercadinho e foi a nossa salvação, muitas vezes, essa senhora aí, né, que ela esteja em um bom lugar. Mas olhando para o meu tempo hoje, né, as minhas filhas, elas têm que aprender a encontrar o defeito no pai delas, tá? Porque quando a gente foi adolescente, eu e os meus irmãos, a gente começou a ver que as nossas mães sofriam com o nosso pai. Então não era mais elas a defenderem, a tentar se defender, era a gente defendendo elas. Então, quando eu parei para pensar como era a minha infância e que eu e os meus irmãos começamos a debater com o nosso pai, e ele às vezes reclamava, começava a nos bater, né? E as nossas mães, elas ficavam valentes. Então, quando a gente é pequenininho, muitas vezes elas aguentam muita coisa calada, tá? Pra gente não sofrer e não achar, né, que elas são ruins. E permitem, né, sofrimento para poder ter um pai ali, um pai presente ali para não passar vergonha. Naquela época era muito ridículo, né? A mulher solteira era muito esculachada. Hoje em dia é mais normal, a mulher hoje é empoderada, trabalha, faz a coisa dela, né? Mas antigamente não. Minha mãe tinha o trabalho dela, graças a Deus. Se não fosse o trabalho dela também, a gente tinha passado fome, porque meu pai, ele tinha dinheiro, cara, tinha muito dinheiro. Meu pai tinha muito dinheiro na semana. E olha que ele não tinha tudo não, mas ele sabia fazer dinheiro com o negócio do campo. E quando a gente crescer, a gente começou a debater. Então eu não vou fazer isso com as minhas filhas, não. Eu não vou tirar de ir ver o pai dela. E sim, deixo mesmo para que ela veja e reconheça, como eu e os meus irmãos reconhecemos, que as nossas mães eram as nossas heroínas, eram pai e mãe. E quando a gente cresceu,